Paz, irmãos, mais uma vez estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3, versículo de 1 ao versículo 4. Nós leremos esses 4 versículos no início e depois leremos outros, mas temos grandes coisas para compartilhar com os irmãos, aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 3, no versículo 1. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse jeito ou desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu santo nome, Deus. Senhor, fala profundamente aos nossos corações, Senhor. Que não seja, Pai, um homem falando, Senhor, mas que seja um homem, Senhor, usado por Ti para falar aquilo que Tu queres falar, Deus. Ó Pai, faz a Tua vontade. Senhor, lança, Senhor, a boa semente da Tua palavra em nossos corações, Senhor. E que essa boa semente, Senhor, possa frutificar, Pai, para a glória, louvor e honra do Teu santo e poderoso nome. Amém. E graças a Deus. Amados, nós estamos aqui então meditando nessa passagem. O povo estava às margens do Jordão. Josué havia assumido a liderança do povo, pois Moisés havia morrido. E logo assim que Josué assume a liderança do povo, Deus diz a Josué ser forte e corajoso. Tão somente seja forte e corajoso. Josué estava diante de um grande desafio. Josué tinha como antecessor Moisés, o homem usado por Deus para libertar o seu povo da escravidão do Egito. O homem que recebeu de Deus a lei e que passou aos homens essa lei. O homem com quem Deus falava face a face. Também Josué tinha um grande desafio, ou seja, um outro grande desafio. Naquele momento estima-se que o povo de Deus, ou seja, o povo de Israel, beirava 2,5 milhões de pessoas. Além disso, Josué tinha o Rio Jordão, que estava num período de vazante, ou seja, estava transbordando pelas margens. Sabemos, ou melhor, sabemos que o Jordão ele nasce no Mar da Galileia e ele desemboca no Mar Morto. Essa palavra Jordão, ela significa o que desce, porque o Rio Jordão ele fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, as águas do Mar da Galileia descem pelo que nós chamamos de Rio Jordão, que tem o seu significado na língua portuguesa, o que desce, não é? E desemboca no Mar Morto. Ou seja, Jordão é o rio que recebe as águas do Mar da Galileia, que não é um mar, na verdade é um lago, mas que tem vida e que leva vida ao Mar Morto. Era diante desse panorama que Josué liderava o povo de Deus. Do outro lado do Jordão estava a terra prometida, a promessa feita por Deus. Ou seja, a ansiosidade das pessoas de pôr os pés na terra prometida, de tomar posse da promessa, também era um fator nesse momento. Esse era o panorama visto pelo ângulo de Josué. Olhava para trás e via a figura de Moisés, o grande líder, o libertador, o legislador. Olhava para o povo naquele momento, perto de 2,5 milhões de pessoas. Olhava para diante, via a promessa que Deus havia feito de entregar uma terra ao seu povo. Mas entre a promessa
e o povo estava ao Jordão, no período de cheia, no período de vazante. Esse era o panorama que Josué via e também todo o povo via, e eram muitos os desafios, não só o desafio do líder, mas o desafio do povo. Amados, enfrentamos desafios, enfrentamos lutas, dificuldades. Muitas vezes a promessa está muito próxima, mas entre a promessa e nós tomarmos posse da promessa existe a impossibilidade humana, ou seja, algo que para nós é impossível. É para que a gente desista, é para que a gente volte atrás, é para que a gente entenda ou pelo menos sinta que a gente não vai ter condições de tomar posse da promessa. Mas nós precisamos entender que a promessa, o cumprimento da promessa, ela está nas mãos do Senhor. É Ele quem nos faz tomar posse da promessa ou das promessas que Ele nos fez. É Ele quem nos conduz. Esse povo, quando ele saiu do Egito e foi pelo deserto, em todo tempo o Senhor esteve com ele. Em todo tempo o Senhor mostrou o caminho que ele devia de seguir, e diante das dificuldades o Senhor mostrou que nenhuma dificuldade impediria o Senhor de cumprir a sua promessa. O que eu quero dizer a você, através dessa palavra, através desse vídeo, é que as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Que você precisa permanecer obediente, temente a Deus. Que você precisa permanecer confiando no Senhor. Porque não são as dificuldades que o mundo nos impõe na nossa trajetória que vão impedir de que Deus cumpra a sua promessa em nossa vida. Você não pode desistir, o Senhor não nos chamou para que nós desistíssemos, mas para que nós persistíssemos na nossa caminhada. Que no momento da dificuldade, que no momento da tribulação, os nossos olhos não se voltassem para o problema, mas se voltassem para o Senhor. Veja o que diz esse texto, lá no versículo 3. E deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas, carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-na. Veja, a ordem que Deus deu a esse povo nesse momento é: fiquem de olho na arca do Senhor. A arca do Senhor representava a presença de Deus no meio do seu povo. Só se movimente quando a arca se movimentar. Os seus olhos não devem estar fixados no Jordão, nas dificuldades, mas no Senhor, porque é Ele quem vai à frente, é Ele quem mostra o caminho, é Ele quem faz com que o impossível se torne possível, é Ele quem lidera o seu povo. Deus não mudou, Ele continua indo à frente do seu povo, abrindo passagem para que o seu povo caminhe. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho. Mas amados, Ele é o caminho, mas é você quem caminha neste caminho. É você quem persiste na sua caminhada. Não desista, porque o Senhor, Ele está à frente de nós, fazendo com que a nossa caminhada seja possível. Ainda que tenhamos muitas dificuldades, ainda que a gente esteja vivendo dias difíceis, dias do coronavírus, tantas mortes, mas as promessas de Deus se cumprirão na vida daqueles que permanecerem fiéis ao Senhor, na vida daqueles que permanecerem com seus olhos fixados no Senhor. Você só não vai tomar posse da sua promessa se você desistir. Ainda que você fraqueje na sua caminhada, o Senhor vai estender a mão para levantar você, mas você não pode desistir, você não pode voltar na sua caminhada. Você não pode olhar para trás e desejar viver a vida que você tinha antes. Você não foi chamado para isto. Este povo, ele não podia olhar para trás e desejar voltar para o Egito. Ele precisava permanecer firme e fiel. Ainda que à frente deles tivesse o Jordão e que lhes parecesse algo impossível. Mas o que o Senhor diz é: mantenham os seus olhos na arca de Deus, o seu Deus, e mantenham distância. Veja, versículo 4 do capítulo 3 do livro de Josué: mas
mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. O que o texto está dizendo é que esses homens, eles não vão só ver o impossível de Deus, mas eles vão viver o impossível de Deus. A distância é para que, quando a arca começasse a adentrar o Jordão seria represado. Os homens ficariam perplexos por ver um rio sendo represado. Mas não só ficariam perplexos, mas eles atravessariam esse rio. Amados, eu não tenho dúvida que a igreja do Senhor vai passar por esse momento de coronavírus, se ela permanecer fiel e confiante no Senhor, se ela permanecer com os olhares fitos no Senhor. Um dia nós olharemos para trás e louvaremos a Deus por mais essa batalha vencida, por mais esse momento vencido, mas não venceremos por nossa capacidade, venceremos porque o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O que impedirá o povo de Deus de tomar posse das promessas do Senhor, se foi o próprio Deus, Criador de todas as coisas, quem prometeu? Só havia um jeito desse povo fracassar diante dessa impossibilidade. Era desistir de confiar no Senhor. Era não manter os seus olhos fixos no Senhor. Precisamos estar preparados, amados, para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Esses homens iam tomar posse da terra prometida, Canaã, uma terra geograficamente existia num local. Nós tomaremos posse da nossa terra, mas a nossa terra não é uma terra geograficamente localizada num local, ela é uma terra celestial. Durante a nossa caminhada, nós teremos dificuldades, passaremos por lutas, vamos nos deparar com impossibilidades. Mas se permanecermos firmes no Senhor, então venceremos todas elas. Nada vai poder parar o povo de Deus, porque é Deus quem lidera o seu povo. Veja o que diz o versículo 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E eu quero dizer a você, amado, aproveite esse momento que você está na sua casa e santifique-se. Porque você vai ver a manifestação do poder de Deus, não só na sua vida, mas através da sua vida. Tendo passado tudo isso, você vai ser instrumento de Deus, já é, mas você vai ver aquilo que Deus tem preparado para o seu povo e para aqueles que vão crer nele. Mas você precisa santificar-se. O período de exílio, de separação, é justamente para que a gente se santifique, é para que a gente busque a presença de Deus em oração, em adoração, através da leitura da palavra. Nós precisamos, nesse momento, esse momento que o Senhor nos deu, entender que esse momento, ainda que as lutas estejam acontecendo, ainda que as dificuldades estejam acontecendo, é um momento precioso, é um momento que nós temos tempo. Muitas vezes as pessoas dizem: nós não temos tempo, é difícil de ler a Bíblia, trabalhamos o dia inteiro, chegamos em casa, precisamos dar atenção para o filho, para a esposa, para o marido. Amados, é verdade, precisamos dar atenção para isso tudo, mas a nossa prioridade é o próprio Deus. E hoje muitos estão em casa e mesmo assim não estão buscando o Senhor. Aproveite esse momento para se santificar, para conhecer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus através da leitura da Escritura Sagrada. Busque o Senhor em oração. Se prepare para as maravilhas que o Senhor quer que você viva. É um momento de preparação e é isso que Deus diz a esse povo através de Josué: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Eles estavam ali diante do Jordão. Eu fico imaginando o pensamento na cabeça desses homens: será que vamos conseguir? Como vamos ultrapassar esse rio?
Veja, a água está transbordando pelas margens. Olha as corredeiras. As dificuldades estavam ali. Mas a palavra do Senhor é: antes de você tomar posse da tua promessa, antes de você viver o impossível e vencer o impossível, santifique-se. Consagre-se. Separe ao Senhor. Dedique-se ao Senhor em oração, em adoração. Eu não tenho dúvida, amados, que vivemos um momento que podemos chamar de deserto. Muitas vidas estão morrendo. E não foi no deserto que muitas vidas morreram? Quando lemos a palavra de Deus, muitas vidas ficaram pelo meio do caminho, na caminhada do povo de Israel pelo deserto. Estamos vivendo um momento de deserto, sim. Mas, amados, o deserto para o povo de Deus não é um local de permanência, mas de passagem. Esse momento passará. Nós venceremos esse obstáculo. A igreja é a igreja do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. A igreja não vai perecer no deserto, porque a igreja vai viver a vida eterna com o Senhor. Veja o que diz então, lá no versículo 7 do capítulo 3 de Josué. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Versículo 8. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. O que Deus está dizendo é: eu vou à frente, eu vou parar junto ao rio, o povo vai ficar olhando o que vai acontecer, e eles vão contemplar a manifestação do meu poder, porque eu tenho autoridade sobre tudo que foi criado, porque eu sou Deus. Você vai dizer aos sacerdotes: se movam, vá na direção do rio, parem na beirada do rio, para que o povo fique olhando, observando. Mas eu quero chamar a tua atenção, porque do outro lado do Jordão estava sim a terra prometida, mas também era uma terra habitada por inimigos. Não era só o povo de Deus que estava olhando aquilo que Deus ia fazer, mas os inimigos de Deus e do povo de Deus estavam do outro lado, olhando aquilo que ia acontecer, e possivelmente eles estavam dizendo: veja, eles não vão atravessar, todos vão morrer afogados, o rio vai dragá-los, o rio vai fazer com que eles morram, e nós vamos sorrir, porque eles vão perder a batalha. Havia dois lados: a visão do povo de Deus, esperando aquilo que Deus ia fazer, a expectativa daquilo que Deus ia fazer. E havia os inimigos do outro lado, dizendo: já estão derrotados. Amados, eu quero dizer a você que, se a tua expectativa está no Senhor, não há como ser frustrada, porque nós servimos a um Deus que não erra, que não falha, um Deus que não perde nenhuma batalha, um Deus que vence todas as batalhas. O inimigo, ou os inimigos da igreja, vão contemplar a vitória do povo de Deus. Veja, versículo 9. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. Mas eu quero ressaltar para você, amados, nessa mensagem, veja o que Josué disse, e eu vou repetir: assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. Como vocês saberão? Venham ouvir as palavras do Senhor. É ouvindo a palavra de Deus que há aquela confirmação no nosso coração de que Deus está conosco, de que ainda que a gente se depare com uma impossibilidade, o Deus do impossível é o nosso Deus, que ainda que o mundo lá fora esteja caótico,
O nosso Deus é Deus que governa tudo que foi criado, toda a criação é estrado dos pés do nosso Deus. Josué então convoca o povo para ouvir aquilo que Deus tinha para dizer, para que o povo soubesse que o Deus vivo está no meio deles, ou estava no meio deles. E eu convoco você a ouvir essa palavra até o final, a permanecer nela, para que você saiba que o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, permanece hoje no meio do seu povo, protegendo, livrando e abençoando, mostrando o caminho que o povo deve andar, o caminho que o povo deve seguir. Nós é que falhamos quando tiramos os olhos do nosso Deus, mas Deus não falha, Deus não erra, Deus não comete erros. Não podemos tirar os olhos do Senhor, amado. Lembremos que quando Pedro vê um vulto andando sobre as águas, ele pensa que é um fantasma. Havia uma crença de que ali era o local de habitação dos espíritos. E Jesus, sabendo disso, diz: acalmem-se, sou eu. E Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir até ti. E Jesus diz: então vem, Pedro. E Pedro desce e anda sobre as águas. Muitos dizem que Pedro não teve fé. E eu digo que Pedro teve fé suficiente para descer do barco, pôr os pés, os 2 pés para fora do barco e até caminhar sobre as águas. Mas no momento da caminhada, Pedro fraquejou na fé porque tirou os olhos do Senhor. Ele começou a reparar no vento, na água. Ele tirou os olhos daquele que torna o impossível possível. E ele começou a afundar. E Jesus então imediatamente estendeu as mãos e pegou Pedro e o levantou. Amados, podemos até fraquejar na nossa caminhada, mas o que nós não podemos é desistir de caminhar. O que nós não podemos é tirar os olhos do Senhor, porque quando tiramos os olhos do Senhor, nós afundamos. A ordem aqui é: venham, ouçam a palavra de Deus para que vocês saibam que o Deus vivo está no meio de vocês. Versículo 11. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Deus, ele vai abrindo caminho naquela situação que era impossível. Ele vai à frente e torna possível. Faz com que a gente vença as batalhas, as dificuldades, aquilo que era impossível para nós. Eu quero dizer para você, amados, para vocês, essa situação do coronavírus nos parece impossível, mas nós servimos a um Deus do impossível, a um Deus que tudo pode. E a nossa confiança, a nossa expectativa não está na ciência, não está em homens, mas está no Deus que torna o impossível impossível. É Ele quem está indo à frente de todos nós, é Ele quem vai abrindo o caminho, é Ele quem vai fazendo as dificuldades serem represadas, nem chegarem à nossa vida, não alcançarem a nossa casa, o nosso lar. Falam de desemprego em massa. Põe a sua confiança no Senhor, porque o Senhor, Ele represa o desemprego, fazendo com que o desemprego não chegue à casa dos seus filhos. E ainda que chegue, Ele vai fazer infinitamente mais do que você tem pedido ou pensado. Porque Deus é galardoador, é abençoador. Ele gosta de presentear os seus filhos. Veja, versículo 12. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Eu fico imaginando os olhos desses homens vendo o Jordão represado, uma muralha de água. Ah, amados, não existe impossível para o nosso Deus. E se tão somente crermos e confiarmos nele, então nenhuma impossibilidade poderá parar o povo de Deus. Versículo 14, quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita.
Assim que os sacerdotes carregavam a arca da aliança, chegaram ao Jordão, os seus pés tocaram as águas. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Se não bastasse, amados, um maravilhoso milagre de Deus, Deus indo à frente, tornando possível aquilo que era impossível, o povo de Deus contemplando, Deus tornando possível, e não só contemplando, vivendo o impossível de Deus, porque esse povo vai atravessar o Jordão. Se não bastasse isso, os inimigos de Deus que estavam do outro lado da margem, em Jericó, vendo e talvez crendo que o povo não tinha como atravessar o Jordão, eles se esqueceram que o nosso Deus é o Deus de toda a terra, é o Deus do impossível. Eu fico imaginando, amados, quando eles viram as águas sendo represadas e o povo atravessando o Jordão. Possivelmente, e esse é um pensamento meu que quero compartilhar com você, eles devem ter dito, não tem jeito. O Deus Todo-Poderoso é Deus desse povo, e aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. O inimigo vai contemplar a vitória do povo de Deus, assim como contemplou aqueles que moravam em Jericó nessa época. Tomaremos posse das nossas promessas, não por nossa capacidade, mas porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amados, eu quero terminar essa mensagem dizendo a você, santifique-se, prepare-se para aquilo que Deus quer fazer. Ainda que com essa situação do coronavírus nos pareça impossível ter fim, nós servimos a um Deus que é Deus do impossível. Basta uma palavra, um olhar, basta Deus querer e toda essa situação será dissipada. Ninguém pode fazer com que não tomemos posse daquilo que Deus já nos entregou. É promessa de Deus. Não fraqueje na sua caminhada, permaneça firme e fiel, se santificando e crendo que nós servimos a um Deus que tudo pode. Os inimigos da igreja não vencerão, eles contemplarão a vitória do povo de Deus, porque é Deus quem conduz o seu povo. Fique na graça e na paz de Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe sua igreja espalhada pela face da terra. Fique na paz de Jesus. Amém.